Bem-vindo a esta jornada introspectiva, onde a espiritualidade se entrelaça com a verdadeira essência da vida. Que esta reflexão seja uma porta para a elevação espiritual e aprofundamento na jornada de conexão com o sagrado. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante,
ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Você que agora me assiste, o que você acha que você faz, que faz parte do seu jeito de ser, que você sabe que você prejudica quem você ama? Quais são as atitudes, quais são as posturas? O que é próprio do seu jeito de ser, que você sabe que é nocivo, que os outros já disseram, que você até mesmo já reconheceu, mas que você ainda não mudou, que você ainda não deu um passo na direção dessa transformação? Aí você identifica o que é nocivo em você e você começa a lembrar quais são as pessoas que você ama e que poderiam ser o motivo dessa sua transformação. Quando a gente não ama ninguém, pode ser que seja muito difícil mesmo você encontrar um motivo, um sentido para essa mudança. Por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo. Então eu amo quem vive comigo e eu não quero viver machucando essas pessoas. Então eu vou fazer de tudo para ter um autocontrole, para que eu não venha explodir com essas pessoas, para que eu não venha vomitar, desculpe a palavra, vomitar o meu mal-estar em cima delas, porque elas não merecem. Então se eu não sou capaz de mudar as minhas posturas por aqueles que eu digo que amo, por quem que eu vou mudar então? Porque eu acredito mesmo, minha gente, que quando nós amamos de verdade alguém, nós somos capazes de fazer sacrifícios, nós somos capazes de mudar posturas, nós somos capazes de nos tornar vigilantes. E isso não é sequestro da subjetividade. O que eu falo no livro é quando eu abandono tudo aquilo que em mim é positivo, a minha liberdade, a minha capacidade de ser eu, porque alguém me impôs a necessidade de mudar para agradá-lo. Não. Aqui eu estou falando de uma mudança que não é para agradar somente. É para provocar o bem que muitas vezes, porque eu não faço, porque eu não realizo, eu deixo de provocar. Eu fico pensando, tudo bem, a mãe ama o filho, a mãe faz de tudo para que o filho seja saudável, para que o filho não adoeça, porque é natural do amor o desejo de que o outro seja saudável. Então, quando ela sabe que ela prejudica a saúde do filho fumando perto dele, ela deveria ser capaz de mudar essa atitude por causa do amor que ela diz sentir. O ideal seria se ela parasse de fumar. Mas se ainda não tem força suficiente para isso, ou se ainda não encontrou os recursos para parar de fumar, que pelo menos então não fume dentro de casa. Eu falava isso lá na minha casa, porque na minha casa tem muitos fumantes. Quantas vezes eu entrava na casa da minha irmã, eu era seminarista ainda, estava lá a minha irmã, as filhas dela, fumando, com as crianças andando dentro da cozinha. Falei, gente, essas crianças não são obrigadas a sofrerem as consequências dos vícios que vocês assumiram. Pelo amor de Deus, que atitude eu preciso ter para demonstrar que eu amo? Naquele caso, é não acendendo um cigarro perto de quem eu amo. Se eu já estou me causando esse mal terrível, agora, causando no outro que eu amo, disso eu estava falando, minha filha. Muitas vezes, na tentativa de agradar ao outro, nós esquecemos quem somos nós e acabamos assumindo um papel, usando uma máscara para agradar. E isso é um sequestro da subjetividade que nós estamos permitindo, O outro acaba me exigindo que eu mude para que ele me ame.
E eu, porque quero ser amado, acabo aceitando cumprir o papel que ele determinou para mim. Quando eu digo que nós sabemos que nós amamos o outro quando somos capazes de mudar por eles, eu estou falando de situações em que nós identificamos que somos defeituosos naquela atitude. No livro eu falo do roubo de algo que é positivo. Eu sou eu e vou permitir ser outro porque o outro quer que eu seja quem ele idealizou. Não, não é esse caso. Eu sou capaz de dizer que amo quando eu sou vigilante com tudo aquilo que em mim me estraga e estraga o outro. Um exemplo muito simples. Eu vou ser capaz de parar de beber porque amo meu filho. Porque quando eu olho para a criatura que eu amo, eu reconheço nela onde os meus excessos, aquilo que de mim é prejudicial para ela. E aí eu vou fazer de tudo para que eu tenha condições de me transformar pelo amor que eu sinto. O meu pai parou de beber assim. Eu me recordo, sabe, minha gente? Meu pai foi um homem muito bom, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto. Eu não tenho isso aqui para me envergonhar do meu pai. Mas teve um determinado momento da vida que o vício do álcool falou mais alto. E nós sofremos muito com ele. Porque é muito sofrido você ver alguém que você ama vivendo, um processo de autodestruição. E depois de longos anos vivendo aquela tristeza, eu me lembro que era menino e eu não tinha vontade de voltar para casa. Ia chegando o final de semana, o meu coração ia ficando apreensivo, medroso, porque eu sabia que o final de semana representaria confusão, briga, porque onde o álcool entra, o vício do álcool, ele abre portas para tudo isso. Então eu me lembro que depois de um fato muito triste que nós vivemos, causado pela bebida dele, ele estava sentado desolado no sofá lá da nossa sala, sozinho. Era um fim de tarde, ele não estava bêbado, ele não estava alcoolizado. E eu tinha muito medo do meu pai, sabe? Eu amava o meu pai, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era um homem... Ele era muito silencioso, então eu tinha medo de incomodar. Ele era um homem muito calado, eu tinha medo de ser excessivo com ele. Então eu, muito medroso, me aproximei, sentei perto dele, e eu me recordo ainda do tremor das minhas pernas e das minhas mãos, fazendo uma pergunta para ele. Eu perguntei assim: pai, o senhor me ama? Ele me olhou assim, meio assustado, e disse: claro que eu te amo, meu filho. Eu falei: se eu pedir uma coisa para o senhor faria por mim? Aí ele ficou silêncio, baixou a cabeça e falou: o que você gostaria de me pedir? Aí eu disse assim: eu gostaria de pedir que o senhor nunca mais bebesse. Porque a gente sofre muito com o álcool do senhor. A gente sofre muito com o vício do senhor. Eu pensei que eu ia morrer depois de ter conseguido falar isso para o meu pai. Imagina que eu era um menino de 7, 8 anos, dizendo isso ao homem que me trouxe ao mundo, As autoridades totalmente invertidas ali naquele momento. E ele não me disse nem que sim, nem que não. Ele me abraçou e me lembro do choro que o meu pai chorou naquele dia. Um choro muito sentido. Eu chorei com ele
saí da sala. E a partir daquele dia, o meu pai iniciou um processo de busca, de ajuda. E graças a Deus o meu pai superou tudo aquilo. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo vitorioso, vencendo os limites do álcool e retornando ao homem que ele sempre foi e que o álcool estava matando. E aquilo para mim serviu como uma lição, minha gente, porque eu acho que a minha palavra naquele momento foi fundamental para que o meu pai se fortalecesse para ter coragem de dar um passo na direção que ele precisava viver. O amor que ele sentia por mim. Eu não tenho dúvida de que meu pai me amava. Ele manifestava isso nas pequenas coisas. E por causa do amor que ele sentia, ele foi capaz de ouvir o meu pedido. Já contei aqui a história de Viktor Frankl, né? O pai da logoterapia, que no campo de concentração, já não tendo mais ninguém a quem amar, ele plantou um vasinho de flor e colocou na janela. E estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se você morrer, se eu morrer, você morre também. Então eu vou viver para cuidar de você. E no momento que ele assume esse compromisso de cuidar do vaso de flor, ele devolve a ele o que o campo de concentração havia arrancado do coração dele, que era o sentido para a vida. Porque no campo de concentração, vivendo um regime de escravidão e já não tendo mais a esperança de encontrar alguém que o motivasse, a sair daquele lugar, a suportar os sofrimentos daquele lugar, não tendo mais ninguém que o esperava, ele corria o risco de morrer, de se entregar ao processo da morte. Foi justamente o que ele identificou nos colegas do campo de concentração. Que aqueles que já sabiam da morte de seus familiares, eles se entregavam ao processo de morrer. Perdiam o sentido da vida, porque já não tinha mais ninguém esperando por eles, e entregavam os pontos. Viktor Frankl, para não perder o vínculo com a vida, o que a filosofia chama de maneira tão sofisticada de elan vital, que é o que nos prende à vida, o que nos faz querer amanhecer todos os dias, trabalhar e lutar e não desanimar, fez com que aquele homem pudesse encontrar, então, ali naquele vasinho de flor, esse elan vital que o campo de concentração estava matando dentro dele. Minha gente, é só olhar nas janelas da nossa vida qual o vasinho de flor que a gente tem, para poder nos motivar a essa mudança. Eu creio que isso é tão válido. Você ser capaz de amar. O amor é dinâmico, é bonito ser capaz de amar, mas vamos entrar no dinamismo desse amor, porque senão ele vira uma palavra infértil. Ou ele vira um sentimento que se vive muito sozinho, Não. O amor, ele faz sempre um movimento, é do outro para mim, de mim para o outro, e vice-versa. E ele sempre vai motivando transformações.
Eu identifico que quando nós estamos cegos para aqueles que nós amamos, a gente deixa de fazer as transformações que nós precisamos viver. Impressionante o quanto que a criatura amada beneficia aquele que a ama. Porque é na criatura amada que eu identifico o que eu preciso fazer para ser melhor. Isso é o amor, é esse movimento que nos oferece um espelho para que a gente tenha condições de olhar e identificar o que eu preciso fazer para ser melhor. Por quem eu amo, por causa dos que eu digo que amo. É o retorno do amor, é o benefício do amor. É o outro me dando caminhos para eu trilhar e ser melhor. Então não tenha medo. Não tenha medo de olhar na janela da sua vida e descobrir o sentido de tudo isso. Por quem você precisa mudar? Por quem vale a pena mudar? Renovar o sentido da vida carece olhar as pessoas que estão ao nosso redor e a partir delas e por elas, a gente tomar decisões que possam favorecer o nosso crescimento, que depois vai beneficiá-las. Toda vez que eu encontro um filho drogado, um filho perdido nas drogas, e eu olho para o sofrimento da mãe, ali eu vejo quem é que pode curar? Quem pode curar quem nessa história? É o amor que um sente pelo outro. É o filho olhar para a mãe e perceber o quanto que ela sofre pelo processo de autodestruição que ele está vivendo. É a gente ser capaz de mudar as nossas escolhas porque a gente tem alguém que nos ama. E a partir desse amor, a gente ser melhor e a gente modificar o que precisa ser modificado. Quem sabe hoje no programa, quem sabe hoje esse programa, só tem acontecido para isso. Para nos chamar a atenção para o vasinho de flor da nossa vida. Quem é o vaso de flor que pode dar sentido a você? Quem é o vaso de flor que pode fazer a sua vida ser diferente? Que Deus abençoe o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração. E nos motive à mudança tão necessária que todos nós precisamos viver. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair.
Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver. Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração
uma restituição espiritual. Eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Na solidão tudo fica mais difícil. E às vezes a partilha é o melhor jeito que nós temos. Sair da condição de vítima é o passo. Nós não podemos ficar curvados às agressões na vida. E aí a gente pode até estender um pouquinho essa conversa. As agressões que nós recebemos muitas vezes não são físicas. Quantas vezes na sua vida você se sentiu vítima de alguém por causa do discurso?
um discurso autoritário sobre você? Quantas vezes você temeu as pessoas ao invés de respeitá-las? Porque aquele discurso era agressivo, não agredia o seu corpo, mas agredia a sua alma, agredia a sua autoestima, agredia a sua capacidade de acreditar em você mesmo. É aquela velha história, né? Uma criança, por exemplo, quando ela escuta do professor: você é burro, você é feio, isso é uma agressão terrível, porque a criança, ela não tem o filtro, ela não consegue filtrar a informação. Ela recebe a informação e aquilo se torna uma forma de autoridade dentro dela. E existem palavras que muitas vezes são muito agressivas para o contexto da criança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente conversa perto das crianças. Quantos pais, né, vivem os conflitos dentro de casa, conflitos terríveis, que se manifestam em palavras grosseiras, né? Eu sempre digo, né, na hora da raiva a gente fala o que não deve, mas cuide então para que você não fale o que não deve, porque pode ser. Outro dia eu me lembro de uma situação que eu passei. A pessoa tinha me magoado profundamente com uma coisa que ela tinha me dito, e já tinha passado tanto tempo, né? E aí um dia a gente estava conversando e eu falei: nossa, você uma vez me machucou tanto com uma coisa que você me disse, que eu queria te devolver esse lixo. É seu, não é meu não. Porque de vez em quando é bom a gente devolver o lixo, né? Às vezes a gente guarda o lixo do outro e não devolve. Eu falei: eu quero devolver, porque esse lixo não é meu, é seu. Você que faça a reciclagem dele. E na hora que eu falei, ela me disse assim: engraçado, eu não me lembro de ter dito isso. E na hora eu pensei: é muito mais fácil o que foi ofendido lembrar-se, porque o que foi ofendido não esquece. Quem ofende geralmente esquece, mas o que foi ofendido ficou registrado ali dentro, porque a palavra, ela representou o mesmo que um trauma, uma pancada na alma. E às vezes, minha gente, nós somos tão agressivos no nosso contexto familiar. Às vezes o marido nunca deu um tapa na esposa, mas o olhar dele é uma agressão. Às vezes o jeito como olha, o jeito como fala, às vezes trata a mulher como se fosse um objeto. Ninguém quer ser objeto. Às vezes é áspero o tempo todo no jeito de falar. Não precisa ser assim. A gente pode amaciar as palavras, né? Nós podemos ser mais ternos. Você pode continuar tendo autoridade sobre seus filhos, mas você pode ser terno. Ternura não retira a autoridade de ninguém, não. É o contrário, ela concede ainda mais autoridade. Grito não convence ninguém de nada. Nós não gostamos que gritem com a gente. E infelizmente às vezes é o nosso jeito de falar. Quando nós perdemos um pouco a razão, né? E o contexto da agressão, ele vai crescendo dentro de nós. Então, minha gente, todas as vezes que nós identificamos esta agressão dentro da nossa casa, primeira coisa, vamos nos livrar desse espírito de vítima. Se você é mulher e você vive um contexto de agressões, se você é filho e vive um contexto de agressões, se você é marido e também vive um contexto de agressões, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a gente ter a coragem de levantar os nossos olhos, de olhar bem o nosso agressor e de dizer a ele que nós não somos um objeto. Nós não somos e não queremos ser tratados como objetos. Você já teve medo na vida, e você sabe muito bem que fantasmas sobrevivem de medo. Quanto mais medo a gente tem, maior é o poder que o fantasma tem de nos assombrar. No dia que você olha o fantasma nos olhos, no dia que você desafia o seu medo, ele deixa de exercer tanto poder sobre você. Que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, né, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro, mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus
é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha, ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade? A gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera especial. Mas é também menino porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer, eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes, e uma delas é essa simplicidade, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a este ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico
das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.